pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Diana Van der Koken, sou graduanda de odontologia e faço parte do projeto Pró-Ensino da UFES, que visa produzir materiais que ajudem no estudo de vocês. Hoje veremos algumas generalidades sobre o sistema muscular. Como vocês já sabem, nosso canal tem foco em anatomia. Mas para compreendermos melhor a morfologia dos músculos, vamos ter alguns conceitos básicos de histologia. Para você se aprofundar no assunto, sugiro que leia algum capítulo sobre tecido muscular em um bom livro de histologia. De acordo com o aspecto da célula muscular, quando vista ao microscópio, podemos reconhecer dois tipos principais de músculo. Os músculos estriados, que recebem esse nome porque apresentam microscópicas estriações transversais, e os músculos lisos, cujas células não apresentam essas estriações. Os músculos estriados, tendo como base a sua localização, podem ser ainda divididos em três tipos. O músculo estriado esquelético, que está fixado ao menos em uma de suas extremidades aos ossos ou cartilagens. O músculo estriado visceral é histologicamente idêntico ao estriado esquelético. Ele difere apenas por não possuir nenhuma fixação em tecidos duros, como vemos nessa imagem, de um corte frontal da língua. Como essa é a única diferença entre eles, e também pelo fato de termos pouquíssimos desses músculos em nosso organismo, a maioria dos autores descrevem esse grupo junto aos músculos estriados esqueléticos, o que também faremos de agora em diante. E, por fim, o músculo estriado cardíaco, encontrado na parede do coração. Nessa tela, temos um pequeno resumo das principais características musculares, de acordo com seu tipo histológico. Dê uma pausa no vídeo para que você possa ler com calma. Sugiro também que leia um pouco mais sobre esse assunto nos livros de histologia. De agora em diante, veremos algumas características dos músculos estriados esqueléticos, uma vez que são de maior importância para a odontologia. Daqui para frente, usarei apenas o termo músculo estriado, mas lembre-se que estarei me referindo aos músculos estriados esqueléticos. Esses músculos, em sua grande maioria, estão fixados aos ossos em uma de suas extremidades. Sua principal função é proporcionar o movimento dos elementos do esqueleto, como os músculos que movimentam a nossa mandíbula quando mastigamos. Contudo, alguns músculos estriados esqueléticos não movimentam apenas ossos e articulações. Temos os músculos estriados esqueléticos no interior da órbita, e cuja função é movimentar o bulbo do olho. Temos ainda os músculos da mímica, que movimentam a pele de nossa face. Importante lembrar que a contração dos músculos estriados esqueléticos, na maioria das vezes, resulta de um ato da nossa vontade, e por isso eles também são denominados de músculos voluntários. Uma outra característica é a velocidade de contração, que geralmente é bem rápida. Podemos chamar a célula muscular de miócito ou fibra muscular. A um conjunto de fibras musculares denominamos de feixe ou fascículo muscular. E, finalmente, vários feixes musculares se agrupam para formar o ventre muscular. Importante salientar que cada uma dessas unidades é revestida por bainhas de tecido conjuntivo, denominadas de envoltórios musculares. Note na imagem que ao redor de cada fibra muscular há um envoltório de tecido conjuntivo. Ele é denominado de endomísio. Já os feixes musculares são envolvidos por uma outra bainha de tecido conjuntivo, que é denominado perimísio. E, por fim, o ventre muscular, que está envolto pelo epimísio. Esses envoltórios, apesar de em geral serem muito finos e delicados, são fundamentais para conectar as fibras musculares e permitir uma eficiente contração do músculo. Além desses envoltórios, a maioria dos músculos estriados também estão envoltos por uma outra bainha de tecido conjuntivo, a fáscia muscular. A espessura das fáscias é muito variável.
Em certos locais, ela se apresenta bem delgada, chegando a ser translúcida, como vemos nessa imagem do pescoço. Contudo, em outros locais, ela pode ser bem espessa, como na coxa. A fáscia muscular possui uma série de funções. Pause o vídeo e leia com calma cada uma dessas funções. Caso tenha dúvidas, coloque aqui nos comentários. Nesse corte transversal do pescoço, podemos observar que, usualmente, a fáscia muscular se delamina. Ela se subdivide dessa maneira para formar compartimentos para um determinado grupo de músculos. A fáscia também pode se delaminar para revestir vasos, nervos, algumas vísceras e órgãos. Também é possível observar que a fáscia está fixada aos ossos, algo que acontece comumente em nosso corpo. No passado, a tela subcutânea, que é a camada de tecido adiposo que está superficialmente aos músculos, era chamada de fáscia superficial, e a fáscia de revestimento dos músculos e órgãos era denominada de fáscia profunda. Apesar desses termos ainda serem utilizados por alguns autores, é mais conveniente utilizarmos os termos atuais. Como já vimos, o músculo estriado esquelético possui uma parte média e carnosa, denominada de ventre muscular. O ventre é a região onde predominam as fibras musculares e, por isso, é a parte ativa e contrátil do músculo. Já as extremidades dos músculos são denominadas de tendões. Como são pouco vascularizados, os tendões possuem uma coloração esbranquiçada e brilhante, bem diferente do ventre, que é bastante avermelhado devido ao grande aporte sanguíneo. Os tendões são muito resistentes e praticamente inextensíveis, e sua principal função é fixar o ventre muscular aos ossos, mas como já vimos, essa fixação pode também ocorrer em outros tecidos. Quanto à forma, em geral, os tendões são cilíndricos ou em formato de fita, como podemos observar nessa imagem da região posterior da perna. Porém, em alguns músculos, o formato do tendão é laminar. Quando isso acontece, ele passa a ser chamado de aponeurose. Quanto ao tamanho, os tendões podem ser longos ou curtos, estreitos ou largos. Como acabamos de ver, os tendões têm a função de fixar o músculo através de suas extremidades. Durante a ação, uma dessas extremidades não se movimenta ou se movimenta muito pouco. Esse ponto é denominado de origem muscular. Já a extremidade que claramente se desloca é denominada de inserção muscular. Ainda falando sobre movimento, os músculos podem ser classificados de acordo com o movimento que realizam. Vamos utilizar como exemplo o movimento de flexão do antebraço que acabamos de ver. O principal músculo responsável por esse movimento é o músculo bíceps braquial, que é auxiliado pelo músculo braquial. Eles são classificados respectivamente de agonista e sinergista. Agonista será o principal músculo que realiza um determinado movimento, e sinergista aqueles músculos que auxiliam o agonista. Ainda sobre o movimento de flexão do antebraço, temos os músculos supraespinhal e infraespinhal, que estabilizam a articulação do ombro para que esse movimento ocorra de maneira perfeita. Esses dois músculos são classificados como músculos fixadores ou posturais. Os músculos posturais não atuam diretamente no movimento, mas estabilizam partes do corpo para que o movimento ocorra sem interferências. E, por fim, temos os músculos antagonistas, que são os músculos que realizam um movimento contrário do músculo agonista. Geralmente, eles relaxam suas fibras para que o movimento realizado pelos agonistas e sinergistas possa ocorrer. No exemplo que vocês acabaram de ver, de flexão do antebraço, o músculo tríceps braquial será um músculo antagonista. Terminamos por aqui, pessoal. Espero que tenham aproveitado a videoaula. Caso tenham alguma dúvida ou informação a acrescentar, deixe aqui nos comentários. Até mais!